Bom dia, brasileiro. É sexta-feira à noite no estúdio Choros, no Rio. Na segunda cedo, a sala precisa estar vazia. No meio desse intervalo emprestado, há um violão, um pandeiro com um captador preso ao corpo e 3 pessoas tentando alcançar um grave que quase todo mundo recomenda cortar. Denilson Campos, o engenheiro que abriu a porta, escuta e diz: "Dá para ir mais grave." Mas, como 2 músicos, 4 fins de semana e horas que sobraram na agenda fizeram um disco soar maior que a própria sala. A resposta começa numa casa antes do estúdio. Marco Suzano conhecia as canções de Lenine por meio do Aquarela Carioca. Paulo Muilaert, guitarrista do grupo, já tocava com o pernambucano. Um dia, Lenine e Suzano levaram um som na casa do percussionista. O encontro funcionou. Faltava lugar para registrar aquilo. Suzano falou com Denilson Campos, que trabalhava no Chorus, no Cosme Velho. Denilson tinha acesso a horários alternativos, aqueles espaços que a planilha considera mortos e o músico considera oportunidade. Convidou os dois. Entravam na sexta, montavam tudo, gravavam durante o fim de semana e liberavam a sala na segunda. Repetiram a operação 4 vezes. Hora vaga de estúdio ajuda, mas não compõe arranjo. Se era apenas violão de um lado e percussão do outro, de onde vem a sensação de conjunto inteiro? Não vale responder química. Química é a palavra que o Reliazzi usa quando perdeu a ficha técnica. A prova está na divisão de funções. Lenine não tratava o violão como sofá para a canção sentar. Tocava riffs, baixos e ataques. Suzano escutava o que faltava e ocupava extremos, grave, agudo, corte, silêncio. Ele não ficava atrás marcando uma moldura. Respondia à harmonia, como se a percussão também pudesse desenhar contorno melódico. Acredite ou não, deixa isso evidente. O arranjo é denso, mas não porque uma banda foi escondida debaixo da mesa. O pandeiro divide espaço com tantã, surdo e caixa de guerra, as camadas entram para mudar peso e direção. O detalhe importante não é quantos objetos Suzano levou. É o que cada objeto passou a fazer numa sala sem baixo elétrico e sem bateria convencional. E Denilson deixa de ser o homem que emprestou a chave. Suzano queria um pandeiro pesado, com baixa frequência suficiente para sustentar a música. Outros técnicos temiam aquele excesso. Denilson ouviu possibilidade onde havia recomendação de limpeza. Exato. O captador acoplado ao pandeiro permitia proximidade e corpo. Denilson experimentou a captação para chegar às frequências que os dois imaginavam. Também percebeu as cordas grossas e soltas do violão de Lenine como parte da malha grave. Não foi polimento posterior. A gravação ajudou a decidir o arranjo. Na faixa Olho de Peixe, o pandeiro concentra a arquitetura percussiva, enquanto o sax de Carlos Malta entra sem transformar a dupla em orquestra. A música conserva espaço, é uma boa medida do disco. Grande não significa cheio o tempo inteiro. Ainda assim, havia sobreposições. O mito de 2 pessoas fazendo tudo ao vivo, sem emenda, é mais elegante que a verdade. E menos interessante. Lenine contou que eles encontravam o pulso, registravam uma base e voltavam para acrescentar respostas. Havia repetição, camadas e convidados pontuais. O trabalho da dupla não consistia em provar virtuosismo sem corte. Consistia em construir a ilusão física de um organismo maior sem perder a agilidade de 2 corpos. Escrúpulo abre uma passagem de percussão livre. O ruído não entra como acidente a ser higienizado. Lenine disse que enquanto muita gente perseguia uma execução sem ruído, ele procurava ruídos que servissem à música. Isso ajuda a entender a terceira cena. O álbum foi pensado como uma peça contínua, com relevo entre as canções, justo quando o CD começava a oferecer ao ouvinte o botão de pular tudo. Uma pequena desobediência tecnológica. O suporte prometia acesso instantâneo a qualquer ponto. Eles organizaram o percurso para que a passagem entre os pontos também importasse. A mixagem levou a história para fora da sala. Numa viagem a Nashville para gravar com Joan Baez, Suzano conheceu o engenheiro Jim Ball. Ball acabou mixando o álbum no Happy M Studios, em Nova York. Denilson masterizou no Rio. O disco saiu em 1983 pela Velas, depois de uma gravação independente.
Lenine e Suzano assinam a produção com Denilson. Esse "com" é a palavra central. Sem o terceiro homem, haveria repertório e encontro. Talvez não houvesse o mesmo disco. Denilson ofereceu as horas, discutiu os arranjos, inventou maneiras de captar o grave e depois viajou com a dupla nos shows. O colaborador não aumentou a quantidade de músicos, aumentou o tamanho possível de cada gesto. Então o álbum não soa enorme porque finge ser uma banda. Soa enorme porque cada pessoa recusou ficar no lugar estreito do próprio cargo. O violão percutiu, a percussão harmonizou e o engenheiro produziu escolhas. Outra artista. Em 2010, Joena Ticuna contou a Diego Janatan que sonhava gravar um disco solo. Já tinha composições próprias e músicas da prima, Cláudia Ticuna. Mas havia uma condição anterior ao estúdio. Cláudia precisava permitir que Joena cantasse aquelas obras. Autor ali não era crédito a acertar depois, era a porta de entrada. O projeto foi aprovado no edital do Amazonas. Quando começaram a discutir o lançamento, surgiu uma ideia que parecia grande demais. Por que não o Teatro Amazonas? Joena duvidou que aceitassem. Diego insistiu que ela pedisse. E, quando a porta abriu, ela poderia ter feito a noite inteira girar ao redor do próprio nome. Seria compreensível. Não foi o que fez. Joena convidou artistas e grupos indígenas do Alto Solimões, do Rio Negro e do Baixo Amazonas. Trouxe o tio Genário. Em 23 de agosto de 2017, tornou-se a primeira artista indígena a produzir e protagonizar um espetáculo musical naquele teatro. O álbum se chama Tchaltchuane, Minha Aldeia, e foi gravado em língua ticuna. A escolha do nome artístico também veio de uma conversa. Quando ainda era conhecida como Denise Ticuna, Celdo Braga perguntou qual era seu nome em ticuna. Ela respondeu Joena. Ele perguntou por que não o usava. Joena significa onça que pula o rio e indica seu clã. A partir dali, o nome deixou de ser informação traduzida nos bastidores e passou para a frente do cartaz. Sem fantasia de descoberta. Ninguém deu identidade a Joena. O interlocutor fez a pergunta certa. Ela decidiu como seria apresentada. Em La Ciénaga, filme de 2001 da argentina Lucrecia Martel, as primeiras ameaças não têm rosto. Cadeiras de metal raspam no chão. O gelo bate nos copos. Há trovão, tiros distantes, insetos, adultos sonolentos circulam perto de uma piscina suja. A imagem parece parada. O ouvido já sabe que alguma coisa vai quebrar. Isso é atmosfera ou é narração? Porque a atmosfera também vira palavra de emergência quando a crítica não quer explicar o mecanismo. É narração. Martel disse que tinha a banda sonora mais clara que a imagem. Queria manter o ponto de vista perceptivo de quando era criança, alguém que nem sempre compreende a conversa dos adultos, mas percebe distância, aproximação e perigo. Por isso, o som conta acontecimentos que a câmera não entrega. Guido Berenblum gravou o som direto, montou diálogos e fez as dublagens. Ele próprio corrige qualquer culto ou técnico solitário, atribui a Martel a origem de quase todas as ideias sonoras e delimita sua parcela no trabalho. O chefe da edição de som foi Hervé Guyader. Crédito preciso é mais bonito que lenda de gênio total. Em vez de mostrar cada fonte, o filme prolonga a espera. O ruído pode vir de fora do quadro e ficar sem explicação. O espectador procura com os olhos uma causa que talvez nunca apareça. Assim, a casa familiar ganha uma geografia maior que a tela e um perigo que não precisa de trilha musical anunciando o serviço. Em Olho de Peixe, começa por acredite ou não. Presta atenção ao grave. Não procura um baixo que não está ali. Percebe como o pandeiro e as outras percussões dividem sustentação, ataque e resposta com o violão. Na faixa título, houve a diferença. Há mais ar entre os gestos. Quando o sax de Carlos Malta aparece, ele não toma a sala, atravessa uma estrutura que já estava completa. Em Escrúpulo, espera a passagem mais livre e nota como ruído e precisão não são inimigos. Depois, deixa a faixa seguinte chegar sem apertar botão algum. O intervalo também foi arranjado. O AMS mantém vídeos de Joena Ticuna, inclusive o lançamento de Tchaltchuane.
Reparem quem divide o palco e em como o espetáculo apresenta autores concretos, sem reduzir povos diferentes a uma massa decorativa. E em La Ciénaga, os primeiros minutos bastam para ouvir o método: cadeira, gelo, trovão. A câmera mostra uma piscina, o som desenha tudo o que pode acontecer ao redor dela. 4 fins de semana caberam num disco porque ninguém tratou Hora Vazia como sobra. Joanna entrou num teatro histórico e levou outros nomes com ela. Lucrecia Martel deixou metade da cena fora da imagem, onde o ouvido teria de encontrá-la. Amanhã às vezes começa assim, uma porta abre, mas o acontecimento depende de quem consegue atravessá-la junto. Bom café, o Brasil já começou.